Boa tarde. Olá, gente. Vamos entrando, vamos entrando. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Caroline Malman. Então, vamos entrando, que daqui a pouco a nossa convidada chega. A Caroline Malman tá aí já. Eu vou chamar ela aqui. E Pati. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante, né? Oi, Tainá. Oi, Carol. Olá! Oi! E Que amor! aí? Oi, querida! Quanto tempo! Nem me fale, eu tava pensando isso, sabe? Que legal, que bom te ver, Pois assim. é, igualmente! Igualmente, fazia tanto tempo que nós nos víamos, né? E eu lembrando É, que foi contigo que eu comecei a pesquisa, comecei a minha carreira, mais ou menos, mas entre, né, contigo que eu comecei a pesquisa, tenho muito carinho por aquela época e pelo teu projeto e estudo do mestrado. ah, que linda. E eu pensando nisso, assim, eu mandei a divulgação para Débora, né, nossa prof Uhum, querida, uhum. e ela disse: "Ai, que legal que tu chamou a Carol, né? Que lindo". Então, para quem está aí, deixa eu explicar, né? A Carol foi minha auxiliar de pesquisa, né, no mestrado e depois Uhum. apresentou lá. Tu ganhou um prêmio de destaque na URGS, né, Carol? Ganhei. Com, Isso, apresentando uma parte do o meu trabalho. Tão projeto. legal, tão Uhum, legal. Que uhum. legal, Ah, que era um bom. projeto muito importante. Eu lembro até hoje, eu cito, ou cito em aulas, ou lembro dele. Foi muito, Hum. muito importante, muito interessante, tanto o estudo que eu apresentei, quanto o que tu desenvolveu no mestrado. Mas, sem dúvida, essa temática, né, de violência, de uma forma geral, já me chamava atenção naquela época e seguiu me chamando atenção posteriormente. E aí tu foi encontrar o teu caminho, né, de pesquisa, que a gente quer saber também mais agora. Claro. E eu vou te apresentar aí, né, primeiro, e já vou te passar a palavra para tu falar um pouco dessa formação também, que eu estou bem curiosa para saber um pouco mais. A Carol, Claro. então, é Caroline Malman, né, psicóloga, fez o mestrado, está fazendo o doutorado. Eu sei que está Uhum. louca, enlouquecida, né, com o doutorado. Demais. E fez especialização em TCC, né, psicoterapia cognitivo-comportamental, formação em Isso. terapia do esquema e formação em terapia do esquema para crianças e adolescentes. Essa aí eu estou muito curiosa para saber também, que essa formação em Nova York, é isso? Isso, exato. Que Exatamente. máximo. Era presencial, é online. Presencial, foi presencial. Ah, olha, que máximo. Carol, conta um pouquinho pra gente dessa formação e do teu doutorado também, o que que tu tá pesquisando, pra gente Claro. começar. Claro, sem dúvida. Bom, então, boa tarde a todos, né? Como a Catu já me apresentou, sou a Caroline Malman e eu sou psicóloga. Eu sou prioritariamente psicóloga clínica, né? Eu trabalho com consultório desde que eu me formei, então aí já vai uma década. Mas além disso, né, com a Cátula eu tenho muito carinho também. Eu comecei a pesquisa, né, a me interessar pela pesquisa e entender um pouquinho do mundo da pesquisa foi com ela, com a pesquisa dela do mestrado. E então quando eu me formei, eu fiz essa especialização em TCC, fiz formação em terapia do esquema, fui fazer mestrado e agora eu estou fazendo doutorado. A formação em terapia do esquema, né? Então, a terapia do esquema é uma vertente da terapia cognitivo-comportamental clássica, e desde que eu me formei, eu trabalho com crianças e adolescentes. E eu cheguei a fazer até treinamentos também lá no Instituto Beck, bem voltados para TCC tradicional com crianças e adolescentes.
mas eu também fui percebendo algumas lacunas, algumas dificuldades no acesso aos pacientes, na conceitualização clínica dos pacientes na TCC clássica. E aí eu fiquei sabendo que tinha essa formação nos Estados Unidos, como a terapia do esquema, ela está muito popular, mas para crianças e adolescentes ela ainda é mais nova. E por Uhum. isso aqui no Brasil ainda não tem, né, muitas pessoas que trabalham com isso. Aí eu acabei fazendo fora. E então essa foi, né, a formação em terapia do esquema, que foi um ano, eu iniciei um ano depois que eu finalizei o mestrado. E que eu fiz em 2017 e 2018. E no o doutorado eu entrei ano passado e as minhas temáticas de pesquisa, elas têm relação com terapia do esquema, também com este mundo digital. Então, no mestrado, eu estudei esquemas iniciais desadaptativos e estratégias de coping em adolescentes envolvidos no cyberbullying, que é uma temática que é bastante pesquisada no grupo de pesquisa da professora Carolina Lisboa, né, do qual eu faço parte. E atualmente eu não vou estudar a temática da violência propriamente, mas dos impactos psicológicos sobre o uso de mídias sociais. Então, o meu Hum. projeto de pesquisa é sobre o uso de mídias sociais, comparação social e bem-estar psicológico. E também vou tentar entender um pouco esta relação entre esses elementos através de alguns conceitos da terapia do esquema para que a gente tenha alguns elementos clínicos, né, para se trabalhar, Hum. porque nós vemos, sem dúvida, no consultório pessoas trazendo diversos sofrimentos associados a essas temáticas, né, de uso de Uhum. mídias, seja por violência experimentada, seja por a comparação social e sensação de baixa autoestima. Então, tudo isso acaba aparecendo no consultório e muitas vezes nós não sabemos como tratar. Então, isso que eu gostaria de entender um pouco Uhum. melhor. Que interessante. E aquele artigo que a gente compartilhou ontem no canal, que era sobre esquemas iniciais desadaptativos e cyberbullying, eu coloquei um resumo assim dos resultados com as vítimas, né? Esse então foi produto do teu mestrado, isso? Isto, exatamente, Uhum. exatamente. Esse foi um dos artigos da pesquisa do mestrado que nós conseguimos uma pesquisa em escolas, né? Nós realizamos então a pesquisa em escolas com adolescentes entre 13 e 18 anos. Então, em uma população de 270, se eu não me engano, isso, 270 Uhum. estudantes, nós encontramos mesmo um percentual bastante alto de envolvimento no cyberbullying, né? Seja como vítimas, como agressores ou como vítimas e agressores. E também identificamos algumas Uhum. diferenças importantes em termos de esquemas iniciais desadaptativos, né? Como, por exemplo, que era de fato já uma das minhas hipóteses, de um esquema de defectividade, né? Que tem a ver com uma sensação de inferioridade, de não ser bom o suficiente ou tão bom quanto os demais. E este esquema ele foi significativamente aparece maior, mais forte do que em não vítimas. Uhum. Eu acho importante também que possivelmente tenham não psicólogos, né, nos assistindo, Uhum. então para que fique claro assim que o que a Carol encontrou, né, é que qualquer coisa tu me corrige, né, Carol? É Claro. que então o cyberbullying ele afeta essa forma de a pessoa se ver no mundo, né, e ver os outros, enfim, e isso Isso. é algo que permanece em longo prazo, né? Os esquemas vão se solidificando com o passar do tempo, esses esquemas mentais, né? E eles atuam como um filtro, assim, para que a gente, né? A gente interpreta as diferentes situações da vida a partir dele, né? Então, Isto. Isto, uhum, exato. Os esquemas, né, de fato. Então, para quem não conhece muito essa terminologia, ela é bastante conhecida na psicologia, mas um esquema, e mesmo na área da educação é utilizado, né, o Piaget falava deste termo, realmente é um filtro, é uma forma de nós processarmos a informação. Então, uma forma de nós entendermos o mundo. Nós temos esquemas sobre conceitos gerais, abstratos, sobre cadeiras. Então, eu tenho uma ideia geral na minha cabeça do que é uma cadeira e eu desenvolvo também uma ideia geral a meu respeito. Claro que pela uhum, pesquisa, né? Então, que ideias
a respeito, né, de si, que esses participantes demonstraram, né? Então percebemos que as vítimas então se percebiam com menos valor, diminuídas. E claro, sem dúvida, isto poderia ser um produto da agressão, embora nós não consigamos afirmar isto, né, em função da natureza do estudo. De fato, não foi um experimento, então não tivemos também controle sobre a vida pregressa desses indivíduos, porque também algo que acontece muito é que as vítimas de bullying e cyberbullying, né, isso é algo que é característico desse tipo de violência, elas possuem dificuldade para se defender. E por vezes, que alvo que os agressores escolhem? De repente já um alvo, entre aspas, fácil, né? Justamente, o que não vai conseguir se defender, o que não vai reagir, o que vai acreditar no que as pessoas falam. Então, claro, pode ser que ao mesmo tempo ter esta forma de se ver, né? Se ver defeituoso, se ver sem valor, pode, né, predispor esse tipo de situação. É difícil de falar o que vem antes, né? Mas certamente isso, as experiências de vitimização entre pares estão associadas, né, a prejuízos na autoestima, diversos estudos demonstram. Então, é claro, essa ressalva é importante, mas sim, é muito possível que há prejuízos no senso de alto valor. A gente conversou na segunda-feira sobre crimes sexuais com uma perita da Polícia Federal, a doutora Andréa Stanger, né? E ela falou justamente também que os criminosos sexuais que agem pela internet, assim como os criminosos, os abusadores sexuais presenciais, né? Eles fazem essa escolha, né? Da vítima que já tem uma baixa autoestima, que não sabe se defender, que é mais introvertida, né? Que tem ali uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Então, já existe, né, algumas características, já existem algumas características ali que, entre aspas, né, contribuem para que ela seja uma escolhida, uma vítima escolhida, né? Então, parece que é um fenômeno, assim, da violência, de um modo geral, né, que a gente tem essa vulnerabilidade prévia, mas certamente o bullying talvez contribua aí solidificando ainda mais, né, trazendo mais reforço desse entendimento que a pessoa já tem sobre si, né, que são aí a formação dos esquemas e a cristalização deles, né? Isso. Então, vamos explicar, né? Eu quero te ouvir sobre o que é o bullying e o cyberbullying. Porque eu, particularmente, também, né, tenho a dificuldade de identificar o que de fato é o cyberbullying em situações práticas, né? Para as Claro. pessoas poderem identificar isso aqui é cyberbullying. Claro, perfeito. Bom, então, os estudos, né, acerca da violência entre pares iniciaram na década de 70 na Escandinávia, na Noruega, agora não, acho que é Suécia ou Noruega, não tenho certeza, com o Dan Owels, que é um pesquisador sobre essa área de violência. Então, ele foi um dos primeiros pesquisadores sobre bullying, dos primeiros pesquisadores a definir o que é o bullying. E a definição do Orwell é ainda utilizada atualmente na literatura. Então, o que seria o bullying? Bullying é uma violência que ocorre entre pares. Então, às vezes nós ouvimos as pessoas utilizando um termo, o professor fez bullying com um aluno. Não, isto pode ser algum tipo de agressão do professor, mas não é bullying. O bullying ele vai ocorrer entre o grupo de pares, e ele tem como característica ser uma violência repetitiva. Uma situação isolada de agressão, né, pode ser que isso ocorre em muitas escolas, sem dúvida. As crianças estão negociando, estão ficando frustradas umas com as outras, e isso pode levar a algum comportamento agressivo, né? A frustração vai aumentando até gerar algum comportamento agressivo. Isso é diferente de bullying, né? Então, o bullying, ele é sistemático, ele é repetitivo, ele acontece mais de uma vez e ele é realizado por uma pessoa ou um grupo contra uma vítima que apresenta dificuldade em se defender.
Então, esta Uhum. característica, como eu disse, né, de não se defender, de não conseguir se defender, ela é característica do bullying. Se aquele indivíduo que a princípio é vítima, ele consegue se defender, ele consegue sair da situação, então isso não seria propriamente uma situação de bullying. O bullying é aquele em que a vítima fica preso às agressões e não consegue nenhuma saída. E existem diversos tipos de bullying, né? Por exemplo, o bullying pode ocorrer através de agressões físicas, né? E muitas vezes ele é associado a isso, a agressões físicas, mas também podem ser deboches, exclusão, né? Então, não permitir que um colega chegue próximo, que um colega seja amigo, excluí-lo, né, de grupinhos ou mesmo de situações sociais, é uma forma de bullying. Fazer fofocas, intimidação, ameaças. Então, tudo Uhum. isso são formas de bullying, né? Não necessariamente agressão física, muitas vezes ele é associado à agressão física. Não necessariamente, né? Seja agressão verbal ou seja de alguma forma, né? Atuar nas relações desse indivíduo, né? Diminuí-lo. Tudo isso faz parte do bullying. Sim. E o bullying, né, nós estamos muito habituados a pensar que existe um agressor e uma vítima. Mas, na verdade, existem também vários outros indivíduos que estão fazendo parte dessa relação. Por exemplo, além dos agressores, podem haver os apoiadores, que são aqueles que Uhum. talvez eles não iniciam, eles não incitam, mas eles estão lá rindo, aplaudindo, eles estão reforçando o comportamento de agressão. Nós temos também as testemunhas, que são aquelas pessoas que sabem do que acontece, que presenciam. E as testemunhas, elas são importantíssimas no trabalho em relação ao bullying, né? Então, muitos estudos trabalham no empoderamento das testemunhas, que elas possam reportar e que elas possam Uhum. também defender a vítima de bullying. O cyberbullying, né, por sua vez, ele seria então agressões também repetitivas e intencionais contra uma vítima que possui dificuldade em se defender, e ele ocorre através de meios eletrônicos, né? Então ele ocorre através de fóruns de jogos, ocorre em páginas de mídias sociais, como o Instagram, Facebook, pode ocorrer através do WhatsApp. E como é que ele se dá, né? Ele pode ser tanto agressões diretamente, né, xingamentos, ameaça, exposição de montagens, de fotos, além também de exclusões, né? Hoje eu tenho visto com vários pacientes e conhecidos, por exemplo, serem excluídos de grupos virtuais, excluídos de um grupo do WhatsApp, excluídos de um grupo do Discord, que é uma plataforma que se utiliza bastante, né, os adolescentes que jogam utilizam bastante. Então, essa exclusão desses grupos, ela também entra como uma forma de cyberbullying. Então, o que caracteriza essas duas formas de violência, como eu disse, elas não são apenas uma vez, elas são repetitivas. E uma coisa é uma pessoa, por exemplo, me agrediu hoje, e aí eu vou, por exemplo, entrar em um fórum da internet, uma outra pessoa vai me agredir. Isso não seria cyberbullying, porque apesar de ter ocorrido duas vezes, não foi o mesmo agressor. Uhum. Então precisa Uhum. ocorrer de uma forma sistemática, né, com o mesmo agressor contra a mesma vítima. O que Uhum. estudos trazem em relação ao cyberbullying, as diferenças em relação ao bullying? Tem até estudos que falam que o cyberbullying seria um tipo de bullying via internet. Mas, na verdade, é também discutido esse entendimento porque o cyberbullying possui algumas características
distintivas bem importantes que podem fazer com que este fenômeno seja mais grave. Um deles é a visibilidade. Então, o que eu posto, eu posso expor com muita mais facilidade, né? Então, de repente, se eu expus uma foto vexatória de alguém em algum grupo, essa foto vai ter uma audiência muito maior. E, além disso, também há um certo questionamento a respeito da repetição, porque uma mesma foto pode ser repetida diversas vezes, né, em diversas ocasiões, por diversas pessoas, embora ainda assim se esteja entendendo que precisa acontecer mais de uma vez. Mas estes aspectos, né, da permanência da agressão e da visibilidade, eles tornam esse tipo de agressão ainda mais grave, né, ainda mais danosa do que o bullying tradicional, ou também chamado de bullying offline, que é a agressão entre pares, que ocorre muito em grupo de pares, por exemplo, na escola, né, mas não apenas. E o cyberbullying muitas vezes ocorre também com colegas de escola, né, com os amigos, com o ciclo, né, de convívio. Muitas vezes acaba, né, hoje em dia todas as crianças, elas quando não, hoje a escola, né, está sendo virtual, e quando eles não estão na escola, eles estão interagindo com os amigos de uma forma virtual, né? E muitas vezes, então as agressões se dão entre esses mesmos grupos de pares. E o cyberbullying, então, pelo que a gente pode entender disso, ele pode ser algo que foi compartilhado publicamente, mas também algo que, por meio da internet, aquele agressor vai diretamente na vítima, não necessariamente os outros vão saber, vai ser público, né? Então pode ser Isso, tanto publicamente quanto de uma maneira privada ali pelo Messenger, pode. né? Mensagens que são repetitivas, que são agressivas, que são de humilhação, ameaça, enfim, direcionadas para aquela vítima. Pode sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Embora tenha como característica dos agressores eles gostarem, né, de alguma forma de mostrar o seu poder. Claro que estão mostrando em relação à vítima, mas eles terem apoiadores e testemunhas, isso fortalece o agressor. Então, sem dúvida, né, existem muitos episódios públicos, mas também é bastante importante de realmente não entendermos que só é cyberbullying se é público, né? E realmente, às vezes, nós acabamos reduzindo o fenômeno a alguns comportamentos específicos, né? Por exemplo, bullying é agredir fisicamente, ou cyberbullying é compartilhar uma foto íntima ou uma montagem. Não, também pode ser da mesma forma que com o bullying, né? Como eu tinha mencionado, pode ser fazer ameaças, debochar, espalhar rumores, excluir, da mesma forma, mas em meios virtuais, num ambiente virtual. Eu vejo assim também que me parece, né? Tu pode me corrigir, complementar, enfim, Claro. mas me parece que os pais de hoje, né, que passaram às vezes por situações de bullying e não identificam, ou talvez muitas vezes não valorizam aquelas situações como bullying, né? E é só. Eu também tinha um apelido, enfim, não caracterizam isso como uma violência, como hoje a gente entende como uma violência com impactos, né? Então, tem ainda, me parece, uma ideia geral de que é uma brincadeira, né? De que é uma brincadeira. E eu li, assim, uma frase na SaferNet, que é um canal de denúncias também, eu acho que é importante, né, registrar isso, todo tipo de violação, né, de violência que é mediada, né, que é feita pela internet, pode ser denunciada ali na SaferNet, né? E ali, explorando, né, a página deles, eles dizem, né, que brincadeira é quando todos se divertem. Né? Então, Isso. quando não é quando tem alguém que não está se divertindo, não é brincadeira. E nesse caso, Isso. não é brincadeira, né? Porque também tem impactos bem significativos, né, Carol?
Isto, exatamente, sem dúvida. É muito comum este entendimento, né, de que bullying faz parte da infância ou de que hoje em dia qualquer ato, qualquer ação é bullying, isso não existia na nossa época, então Uhum, transformar em um exagero ou um zelo muito grande, né, uma super proteção às crianças. E, na verdade, não, né? O que eu já ouvi, por exemplo, de pais ou escolas? De algumas escolas eu lembro que eu já visitei em relação para dar palestras ou pacientes, lembro que às vezes eles têm uma certa preocupação em, inclusive, falar sobre o bullying, porque eles se preocupam que daqui a pouco as crianças vão começar a falar que tudo é bullying. Elas vão uhum, entender que existe essa palavra e que isso é combatido, então alguém fez algo para mim que eu não gostei e isso é bullying. Bom, isso são coisas diferentes, né? O que que nós precisamos ajudar as crianças a entender? Claro, às vezes me empurraram sem querer. Às vezes falaram algo para mim dentro de uma brincadeira. Eu falei algo para ele, ele falou para mim, mas a mais talvez como uma defesa, como um contra-ataque, do que propriamente um comportamento intencional em me ferir e em me machucar. Mas à medida que existe sim, né, que por exemplo uma criança é um alvo repetitivo de deboches das mesmas crianças, sim, isso é bullying, isso uhum, não é mais brincadeira, isso é bullying. Então, uhum, é o aspecto da intencionalidade também é bastante de ser, de ser tratado e de ser falado com as uhum. crianças. Realmente, às vezes as crianças podem se chatear com algum comportamento e não saber diferenciar se foi intencional ou não. E aí os adultos podem ajudá-la nesse sentido. Só que, né, o que que nós observamos? Os comportamentos, né? Colocar apelidos repetitivos ou repetitivamente expor um adolescente ou uma criança a situações humilhantes ou vexatórias que todos riem. Não, isto não é, isso sem dúvida não é uma brincadeira, isso tem sim uma intencionalidade e necessita ser levado a sério. Então, o que, na verdade, né, os estudos trazem é que para se combater o bullying, ele justamente precisa ser sim falado, precisa ser reconhecido e precisa ser trabalhado num ambiente maior, nas escolas. Uhum. E eu acho, Carol, que a gente tem assim alguns casos muito significativos que mostram e servem também para a gente aprender sobre a gravidade disso, né? Que Uhum, recentemente a gente teve aquele menino australiano, né? Que tem nanismo, o Quaden, né? Quaden, uhum, viralizou o vídeo dele, a mãe conversava com ele pedia uma corda para se enforcar. Então, assim, a gente vê ali o sofrimento dele, o impacto que tem a violência de colegas, né? A violência repetitiva, e é justamente disso. Uma criança que já tinha uma fragilidade, uma vulnerabilidade, tem uma característica física ali, que se torna, né, um motivo da agressão. Ela não tem o que fazer, né, ela não tem como mudar a sua condição, né, uhum, física, uhum. e já tem um trabalho todo de aceitação que não fosse o bullying já era um processo assim que a criança teria que passar. E mais Exato. ainda é esse tipo de violência. E a doutora Andréia nos lembrou segunda-feira da Amanda Todd, que é uma menina que foi vítima, né, de uma extorsão, assim, de uma chantagem, né, e também o vídeo dela viralizou depois do suicídio dela, em Uhum, 2012. Né? Então, uhum, uma menina assim, uma menina, né, uma adolescente que por anos, né, sofreu essa extorsão, essas chantagens, né, e ela acreditava que um sujeito lá gostava dela, enfim. Então, me parece também que tem muita culpa, né, em algumas situações sim. de cyberbullying tem muita culpa, porque de repente aquela adolescente, ela de alguma maneira se expôs, em algum momento ela confiou em alguém, então
tem ali, além de vergonha pela exposição, tem culpa, né? Então eu queria que a gente falasse, Uhum. queria que tu falasse um pouco mais sobre esses impactos, né, psicológicos, Uhum. assim, do bullying, do cyberbullying. Sim, os estudos sem dúvida demonstram diversos impactos, né? Sem dúvida, impactos psicossociais, nesse sentido, inclusive de evasão escolar, e, e sim de risco de suicídio, ideação e tentativa de suicídio. Além, claro, né, de psicopatologias como depressão, ansiedade, transtornos alimentares. Então, transtornos que vão em uma linha mais internalizante, enquanto em relação às vítimas acabam aparecendo sintomas mais externalizantes, como o transtorno de conduta e transtorno opositor, desafiante. E realmente, tanto vítimas quanto agressores, ou vítimas agressores também, né? Existem aqueles que são vítimas e são agressores, não existem só apenas vítimas ou apenas agressores, né? Todos esses indivíduos, de alguma forma, eles estão implicados em sofrimento ou em psicopatologia. Em relação às vítimas, sem dúvida, esse aspecto da culpa, ele é bastante presente, né? Muitas vezes, quando se é vitimizado, e diversos tipos de vitimizações, né? Não apenas bullying, cyberbullying, né? Nós vemos, por exemplo, no abuso sexual, né? Muitas vezes como as crianças ou adolescentes se sentem culpados, entendem que se foram são responsáveis de alguma forma, e o mesmo acaba acontecendo em relação às vítimas de bullying e cyberbullying, né? E ainda mais quando envolvem, né, por exemplo, o compartilhamento de fotos íntimas. Sem dúvida, Uhum. são situações que envolvem muita culpa, né? E ainda, claro, entram também estereótipos de gênero, né? A gente sabe que isso é muito mais doído e muito mais reprimido em relação às meninas do que em relação aos meninos. Então, sem Uhum. dúvida, muitas vezes o ocorrido, a responsabilidade cai muito mais por ter compartilhado determinada imagem ou mostrado determinada imagem para alguém, do que de fato em responsabilizar os agressores. Uhum. E talvez esse componente, né, esse sentimento de culpa, também, da mesma forma que no abuso sexual, né, que tu bem lembrou, ele também dificulta, assim, a questão da revelação de estar sofrendo isso, né? Quer dizer, vamos supor ali, essa adolescente menina, né, que está sofrendo pelo compartilhamento ou uma ameaça, uma chantagem para que ela dê mais fotos dela, né? Enfim, Uhum, faça alguma coisa a mais. E ela poderia interromper isso, né? Ao revelar para alguém, pedir ajuda, mas por se sentir culpada e de certa forma, entre aspas, né? Responsável, ela se sente responsável por aquilo que ela sofre, ela não consegue revelar. É mais um obstáculo, né, para a revelação e para esse pedido de sim. ajuda. Sem dúvida alguma, com certeza. E é por isso, né, até que, como eu já vinha mencionado antes, os estudos de bullying falam muito sobre a necessidade de conscientização de diversos personagens, né, de diversos indivíduos envolvidos. Então, como eu falei, nós não temos apenas vítimas e agressores envolvidos, nós temos outros pares envolvidos, assim como nós temos escola, né? A escola, a coordenação da escola, professores e pais envolvidos e implicados. Então é importante a implicação e a conscientização de todos, e até alguns estudos trazem mais do que isso, a propagação de mais cidadania. Então, se fala também, por exemplo, em relação ao bullying e cyberbullying, do quanto é necessário se trabalhar toda a escola e o clima escolar, né? Pode ser, por exemplo, que pais que acreditam que o bullying é besteira, que isso acontecia quando ele era criança também, né? Ou seja, o que isso pode significar? Que ele já está habituado a determinados
determinadas formas de violência e que entende isso como Uhum. algo usual. E essas práticas de violência, elas podem ser perpassadas, podem aparecer também na forma como ele lida com o próprio filho. Então, Uhum. é muito importante esse conhecimento mesmo acerca de cidadania, acerca de uma relação com com mais cuidado, com mais compaixão com os demais. E isso, né, estudos têm falado, é claro, tem muitos estudos que falam sobre a educação a respeito do bullying e cyberbullying e também da educação sobre as testemunhas e de se ter para onde reportar. Só que para ter onde reportar, esses adultos precisam levar a sério, né? A escola, Uhum. os pais precisam levar isso a sério. E eles vão levar a sério se eles entenderem, se eles saberem que nós não precisamos nos relacionar com os demais de uma forma agressiva, que isso não é saudável, né? Que nós não Uhum. estamos em uma competição. Então, isso é algo que precisa ser trabalhado, por exemplo, em um nível de comunidade escolar. Uhum. Até diria que um nível até mais amplo, né, Carol? Porque a gente vê isso assim, uma violência disseminada na internet, né? Os próprios Uhum. adultos. Eu estava vendo essa semana um post do Facebook e que tem uma moça que não segue os padrões ideais de peso, né? Uhum, De uhum, magreza, enfim. uhum, E ela tá ali num anúncio e eu fui dar uma olhadinha nos comentários, né? aham, A gente se arrepende quando faz isso, mas assim, eu fui uhum. dar uma olhadinha nos comentários, porque eu imaginei que pudesse ser algo do tipo, é realmente ofensivo, né? Vários adultos comentando de maneira ofensiva aquele post, a pessoa que está ali, né? Então, essa forma de agredir na internet, né? A violência Uhum, verbal, ela está uhum, disseminada como se a gente ali tivesse protegido pela distância, pelo perfil, né, que é virtual, mas que uhum. eu penso que essa violência aí, que essa forma, né, de se relacionar, ela impacta, né? Ela impacta lá a relação dos adolescentes. Ela não está isolada, né? Não tá, ela está Isso, disseminada. Ela está ampliada exato, na nossa cultura, né? E aí isso exato. banaliza o que acontece com o adolescente, né? Uhum. Exato, sem dúvida, nós estamos, além de, claro, incluídos, né, por exemplo, pensando em casos de crianças e adolescentes, em uma comunidade escolar, e os seus pais incluídos nessa comunidade, os professores incluídos nessa comunidade, mas nós também estamos incluídos em uma comunidade global, que é a Uhum, internet, e sem dúvida, né, todas essas formas, seja como os pais se colocam na internet, ou seja, como outros modelos, o que a criança observa, o adolescente observam, né, de como se colocar na internet, como os professores se colocam, todos esses aspectos acabam, sem dúvida, influenciando as condutas, né? Então, uhum, todos esses ecossistemas, eles influem nas condutas dessas crianças ou adolescentes, né? Seja ensinando a eles, né, formas de agressão, ou seja, ou também de repente ensinando que isso é assim mesmo e que eu tenho que aceitar e que eu tenho que é assim, não tenho o que fazer. Então, realmente uhum, sem dúvida, essas discussões, né, a respeito da relação interpessoal e das violências existentes nas relações interpessoais, elas são fundamentais, porque por muitos e muitos anos elas foram absolutamente banalizadas, né? Então, realmente, não se uhum, via essa diferença entre eu estar sendo agressivo ou estar brincando com alguma coisa. E eu uhum, me incomodo muito quando eu vejo algumas pessoas na internet falando, como hoje em dia o mundo está chato, né? Que nada pode, né? Ou é muito mimimi. Na uhum, verdade, vejo uma série de conscientizações surgindo, né? Assim, sobre a uhum, violência das palavras, né? Sobre a violência
escrita, né? Como a violência vai muito além da agressão física, né? Da discriminação, e acho Uhum. importantíssimo que se tenha esse tipo de discussão e que essas condutas passem, né, a ser não mais aceitas e banalizadas. Uhum. E me parece que a gente, como sociedade, né, só valoriza, só olha para esse fenômeno do bullying, do cyberbullying, da maneira como ele tem que ser olhado quando acontecem essas situações dramáticas, sabe? Como Uhum, aconteceu com o menino na Austrália, como aconteceu com essa menina no Canadá, né? E também quando acontece situações que não viralizam na internet, mas que a família vivencia, como por exemplo eu já acompanhei, né? Ah, uma menina teve que trocar de escola, né? Quer dizer, ela tem que fazer, uhum. toda a família toda tem que fazer uma mudança de rotina, né? Porque a mudança de escola é uma mudança grande, né? Uma mudança de Sem dúvida. rotina, então tem Sim. vínculos ali, às vezes, de anos numa escola e não tem o que fazer, né? Parece que não Uhum. tem o que fazer diante daquela situação, de tanto estigma que se coloca em cima daquele adolescente, que ela precisa mudar de escola e começar do zero, né? Parece E isso. essa é justamente a característica realmente do bullying ou do cyberbullying, né? Essa sensação de não ter o que fazer, não ter como se proteger, e realmente sozinho, sem dúvida alguma, esse indivíduo, essa criança ou adolescente não consegue. Mas aí, como é importante mesmo, e por isso que muitos estudos se focam na escola e responsabilizar as escolas, né? E quando eu digo escola, até como eu digo, comunidade escolar de uma forma mais ampla, né? Os diversos atores envolvidos nesse fenômeno, eles têm responsabilidade, seja que se tenha então ensinamentos, né, acerca de valores escolares, que Uhum, seja pregado, né, por exemplo, o respeito e a convivência e a valorização das diferenças, ao mesmo tempo uhum, também não sejam permitidas atitudes de agressão, que os próprios colegas estejam atentos e reportem, e que tenham, né, também medidas em relação a essas situações que são reportadas. Então, a forma de cuidado em relação ao bullying, e cyberbullying também, que, como eu disse, acaba envolvendo a comunidade escolar também, essas duas formas de violência, elas, às vezes, nós pensamos muito como o que fazer em relação à vítima, né? E claro, sim, que as vítimas sofrem muito, sem dúvida alguma, mas o que é muito importante é cessar a violência, né? Não permitir que isso tenha continuidade e uhum. impedir também, né, poder trabalhar na prevenção para que situações semelhantes não ocorram. Uhum. É que essas situações a gente entende aí a partir de tudo que tu fala, né, que elas vão se repetindo e vão se agravando. A gente sabe também que as crianças começam a fazer esse movimento de ter grupos, né, muitas vezes, como tu colocou ali, os apoiadores começam a incentivar e essa violência vai ficando mais grave. E Uhum, aí a gente pode chegar nessas fatalidades que a gente vê. Lembrei agora também das situações que a gente acompanha na TV, né? Desses meninos que vão na escola, que era o lugar onde uhum. eles sofriam bullying, e vão lá e assassinam. Né? Lá nos Estados Unidos teve vários casos, a gente já teve aqui no Brasil uns quantos também, há poucos anos atrás, né? E a história que sempre surge né, a hipótese primeira, e que muitas vezes se confirma, é de que esses meninos eram vítimas de bullying e vão lá agredir, vão lá violentar e vão lá naquele lugar, né, que Uhum. simboliza, né, o espaço da violência que eles sofreram, que representa, que materializa, né, a Isso, violência que eles sofreram. isso. E Então, eu acho é muito importante. Uhum, isso, não, pode falar. desculpa, imagina, não, sem dúvida essas situações, sem dúvida, elas são muito tristes, né? A última que aconteceu, se eu não me engano, não foi a do Realengo, foi de Suzano, desculpa, acho que foi a última, pelo menos que foi, né, mais amplamente divulgada, né? De
agressões em massa na escola e que qual estratégia que me parece que esses indivíduos estão adotando de contra-ataque, né? Então, eles acabaram se Uhum. vendo em situações de muita vulnerabilidade e falta de controle, então o desejo é de vingança, é de contra-ataque, é de estar em uma Uhum. situação em que eles vão estar sentindo bem o contrário do que experimentaram ao longo da vida, né? Então, o momento que eles estão no Uhum. controle, que eles têm o poder e que eles então despertam medo sobre as outras pessoas. E sem dúvida, né, essas situações são muito tristes porque posteriormente é sabido, né, e se fala do que acontecia, mas não se conseguiu barrar a violência enquanto ela ocorria. Uhum. Isso agora eu acho que a gente pode de novo fazer essa analogia com o abuso sexual, porque a gente vai ter também situações, né, de abuso sexual que a pessoa vai minimizar, mas ele só passou a mão, né, não Uhum, vamos denunciar, deixa assim, só não vai mais ali na casa dele, enfim. E a gente sabe que essa omissão, né, essa falta de atitude protetiva, ela pode implicar na continuidade do abuso, no agravamento dessas situações, no agravamento da violência, na escalada da violência. E aí também isso. eu acho que a gente precisa se conscientizar, né, como sociedade, a escola, os pais, de que se não interrompe algo que não é uma brincadeira, né? É ofensa, Uhum, a criança está se sentindo mal ali, ela está se uhum. sentindo humilhada. Essa violência pode se agravar e chegar a situações como essas que a gente está ali, tá? A gente tem que aprender com essas situações fatais também, né? Essas situações Isso. dramáticas, aprender para interromper a violência o mais precocemente possível, né? Isso é E muito aí, importante, sem é, dúvida. Carol, e aí assim, tudo que tu está falando isso é prevenção, né? Trabalhar os valores, a forma Uhum, mais respeitosa de lidar com as crianças, de se relacionar, né? uhum, Entre as crianças e que os pais e professores possam contribuir nesses valores, né? Então, acho que isso é uhum, super importante. Mas diante de uma situação que acontece, né? O que que os pais uhum, podem fazer? Tem orientações assim práticas do que eles podem fazer diante de um cyberbullying? uhum. Bom, é bastante importante que esta criança e esse adolescente sejam protegidos. Então, à medida que estão existindo, né, agressões que são sistemáticas, é preciso entender, né, da onde isso pode vir, se por vezes algumas agressões podem ser anônimas, né? Isso, claro, sem dúvida é uma dificuldade, né? É possível sim também ser realizados boletim de ocorrência, inclusive ir para algumas vias legais que acabam ocorrendo muito quando não se sabe, né, qual é o agressor ou até quando não se tem tanto acesso a ele, né? Alguém pode ser conhecido, mas de alguma forma um pouco mais distante, ou não conheço pessoalmente, apenas na internet. Então, essa sim é uma forma de proteção importante, de reportar essas ocorrências. Né? Então, assim, crianças e adolescentes que trazem, né, essas agressões que eu havia citado anteriormente, que não precisa ser apenas algo gigantesco ou escandaloso, né? Mas, por exemplo, outras formas de agressão que eu já vi ocorrerem, fazer um perfil fake, por exemplo, né? Fazer um perfil fake no meu nome e xingar pessoas com esse perfil, né? Então, usar o meu nome para xingar outras pessoas e isso, Uhum. claro, acaba levando uma retaliação a mim também. Então, esse uso, né, de fakes e do anonimato é bastante comum na internet. E por isso, né, muitas vezes nós acabamos tendo que ir para uma estratégia mesmo, né, mais por vias legais, quando, né, se conhece, quando se sabe da onde vem aquela criança ou adolescente, da escola, sem dúvida os pais precisam ir até a escola e a escola precisa agir de uma forma a cessar aquela forma de violência.
Uhum. E eu também dei uma lida, assim, sobre, e também conversando ali com a doutora Andréa, que é a perita da Polícia Uhum. Federal, ela incentivou, né, que se cuide das provas, né, porque isso é uma violência, então Ah, essa sim. questão, assim, de fazer os prints, né, de não adianta ficar compartilhando, e compartilhar uma coisa, uma violência, é também manter essa violência acontecendo, viva, Uhum. né, e Uhum. a gente não quer que ela se mantenha, a gente quer interromper ela. Então não adianta a gente estar Uhum. compartilhando essa situação, a gente tem que Ah, fazer sim. prints, arquivar, né? Se a gente precisa fazer uma denúncia, a gente vai ter ali a prova de que aquilo estava acontecendo, né? Uhum. Isso sem dúvida é algo super importante, né? O compartilhamento na internet é uma forma de apoio à agressão. Então, nenhum ambiente físico, né, offline, de repente eu estar rindo da vítima, isso é uma forma de apoiar o agressor. Eu estar compartilhando aquele conteúdo que foi feito para agredir também é uma forma de apoiar o agressor, né? É o que ele queria, Uhum, que aquela pessoa fosse exposta a uma situação humilhante, vexatória. Então, sem dúvida, isso é muito importante, né? De que uhum. seja interrompida, sem dúvida alguma, o compartilhamento. Uhum. E, bom, a gente tem assim, ó, eu acho que é importante chamar atenção, porque eu fiz umas anotações a partir do teu artigo, né, Carol? Como é variável, e tu colocou ali, como é variável a prevalência do bullying, do cyberbullying, né? Os estudos mostram, Isso. assim, tu colocou ali, uma variação enorme, mas tem estudos que tu mostrou que tem aí 75%, quer dizer, o que a gente está falando de né, milhares, milhões de crianças e adolescentes que Uhum. estão usando a internet, que estão expostas, vulneráveis a sofrer esse tipo de violência. Então, não é um tema que deve ser banalizado, né? A gente está o tempo Isso. todo falando isso aqui para chamar a atenção para a importância desse tema, assim, eu acho tanto em termos do que a gente falou, dos impactos disso para né, para uma vítima, do quanto pode ser grave e fatal até, né, para aquela vítima, mas também nesses termos assim quantitativos, é uma Uhum. população enorme de vítimas, Sim, sem dúvida, né? sem dúvida. É uma forma de agressão muito comum, sem dúvida. E É, muito comum, muito mais comum do que se imagina, justamente porque muitas vezes se fica preso aos casos mais graves, embora existam diversos outros tipos de agressão. E a conscientização, né, como eu disse, de pais, professores, alunos, uhum, ela é muito importante, sim, né? Que se tenha um uhum, entendimento sobre o que é esse tipo de agressão, né? Então não se trata de situações isoladas e não se trata de apenas uma brincadeira, uhum, né? Se trata realmente de comportamentos que têm como objetivo fazer aquela pessoa se sentir mal. E esses comportamentos podem ocorrer de diversas formas, como ocorrem na internet, né, através de deboches, de ameaças, de exclusão. E as crianças e os adolescentes precisam conhecer o que é isto para poder sim reportar, para poder denunciar. Mas, claro, é importantíssimo isso, claro, sem dúvida, não é uma resposta simples, né? Então, acabar com o bullying e cyberbullying não é algo simples, né? Isso envolve uhum. um esforço coletivo, um esforço social. É. Bom, eu acho que a gente chamou atenção para esse problema, né? Também queria, que eu estava buscando hoje, né, algumas informações e eu vi que tem uma lei, né, que foi promulgada em 2015, não sei quantas anda, assim, em termos de iniciativas, ações para efetivar essa lei, eu acho que não está muito bem isso aí, porque a gente não vê isso acontecendo. E outra coisa que eu É. fiquei pensando que mais adiante a gente também vai conhecer como nesse período de pandemia esse fenômeno aconteceu e foi experimentado, né, pelas crianças. Uhum, Mais adiante a gente vai ver, né? A gente não sabe sim. ainda,
né? Mas eu acho que mais adiante, com o passar do tempo e as pesquisas vão mostrar para gente como que esse período, né, foi vivenciado, porque os relacionamentos eles se limitaram muito, né, se restringiram à vida online, e eu acho que Exato. isso pode ter uma repercussão aí também. Mas, enfim, o nosso Hum. tempo está se esgotando. Eu queria ver se tu tem algum convite para as pessoas, se tu quer, se tem algum curso que tu está envolvida agora, enfim. Uhum. Bom, eu estou envolvida no projeto do doutorado, né? Que na verdade ainda não qualifiquei, mas ao qualificar Uhum. segunda, posteriormente eu consigo, depois, né, de passar por uma série de trâmites éticos, aí sim iniciar coleta de dados. Então, posteriormente eu vou iniciar a coleta dos dados desse estudo, que então é sobre o uso de mídias sociais, comparação social e bem-estar psicológico. E também, né, então convido vocês a participarem, divulgarei mais para frente, com o objetivo de que nós entendamos melhor, né, o quanto que o acesso a diversos conteúdos disponíveis na internet nos afetam, né, o quanto isso nos faz bem ou nos faz mal. Então, esse é o meu objetivo, né, de entender o quão bem eu fico, seja acessando ou seja postando diversos conteúdos que são bastante comuns e populares na internet. E também, né, volta e meia, eu realizo alguns cursos sobre terapia do esquema para crianças e adolescentes. Vai ter uma edição da Weiner que eu vou realizar a partir do dia 13, 4 de novembro, se eu não me engano. Então, se alguém se interessar. Muito legal, Carol, muito legal. Eu te agradeço muito. Eu vou convidar também todo mundo para uma aula gratuita que a gente está oferecendo aqui pelo canal sobre violência sexual e TEPT, que eu acho que é super importante. As pessoas precisam entender melhor os impactos, né, da violência sexual. Então, a gente está oferecendo essa aula gratuita na terça. A Camila perguntou aqui se vai ficar gravado. A gente vai disponibilizar no YouTube, tá, Carol? Uhum. A Camila Ótimo. já fica sabendo aqui. E na segunda-feira tem a última live dessas três, né, que a gente organizou sobre os riscos da internet. Então a gente teve crimes sexuais, hoje cyberbullying com a Carol. E Uhum. segunda-feira tem dependências digitais com a Bianca Stock, porque ela é clínica, ela dá consultoria para escolas, né, que é muito Uhum. interessante o trabalho dela também. Ela tem uma super inserção aí nas escolas. E a gente vai conversar sobre as dependências digitais, dependências de jogos, que é um tema super importante para o momento também. Então, Carol, eu Uhum. queria te agradecer muito, muito. Foi ótimo te ver, né? E ver você Igualmente. assim nessa condição de professora, de doutoranda. É muito lindo poder acompanhar à distância, a gente acompanha, né? Muito lindo. E adorei, assim, poder estar contigo aqui. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente, tá? E muito sucesso nessa defesa aí, nessa Muito qualificação, tá obrigada. bom? Muito obrigada. Obrigada por tudo. Adorei o convite, adorei estar com vocês. Um beijão. Um beijo. Tchau. Tchau.